Sim, meus queridos, vamos continuar a nossa auditoria fiscal. Você está estudando aí com o professor Tudão importantes informações a respeito do tema. E aí a gente estava vendo a respeito da nossa auditoria do ativo imobilizado, né? Então a gente não somente está preocupado com a execução das normas da Lei Candir, mas também preocupados com algumas considerações que a gente encontra normalmente na escrituração fiscal digital e nas notas eletrônicas. Lembrando que a gente vai olhar as notas eletrônicas relacionadas àqueles CFOPs, né, 1551 ou 2551, e vai verificar todos os ativos imobilizados que a empresa tem, que ela está se creditando. Então, vai cruzar dados com os ativos que está se creditando no bloco G da nossa EFD, que é o nosso bloco relacionado ao CIAP, ao controle do ICMS no ativo permanente. Vamos para outro item? Vai na telinha. Então, a gente vai falar agora de saídas submetidas isentas ou não tributadas. Veja que esses três itens estão no edital de vocês, né? Saídas isentas e não tributadas. Relembrando a você que quando a saída é isenta ou não tributada, é uma hipótese de vedação ou uma hipótese de estorno do crédito. Então, dentro da nossa legislação, nós temos várias hipóteses de vedação e várias hipóteses de estorno do crédito. Mas a gente vai olhar o quê? Então, quanto à saída isenta ou não tributada, nós vamos ver o campo relacionado ao ICMS, se a princípio você está com o campo zerado. Ou seja, se nós temos a princípio informações a respeito do crédito do imposto. Porque a regra é que uma vez que a saída é isenta ou não tributada, não há crédito. Não é verdade? Então, a regra é que uma vez a saída sendo isenta ou não tributada, não há direito a crédito. Mas, o que acontece? Efetivamente, nós temos que, em determinadas situações, havendo essa saída isenta ou saída não tributada, há direito a crédito em, por exemplo, situações de exceção, como, por exemplo, a manutenção do crédito. Por exemplo, em produtos agropecuários, aqui no estado. Seguindo o artigo 20 lá da nossa Lei Complementar 87/96. Então, na verdade, a primeira coisa é olhar no campo do ICMS, da nota fiscal eletrônica, e no campo da apuração do imposto lá no nosso, na nossa EFD, se há, a princípio, creditamento daquele determinada nota. É claro, nós também temos o código do CFOP para saídas isentas ou não tributadas, né? Então, a gente tem como verificar esse CFOP relacionado a saídas isentas ou não tributadas, e aí verificar se houve ou não creditamento naquelas situações, tá certo? Então, em regra, como estou falando aqui, né, não tem como falar de creditamento, né? Uma vez que se a saída é isenta ou não tributada, né? Nós temos aí uma informação já que o CFOP deve ser aquele que fala a respeito da situação do nosso CFOP. Então, saída isenta ou não tributada, nós temos o CFOP relacionado a essa saída, né? Então, se fosse uma saída tributada, seria o 5101, né? Ou 5102, mas quando não é tributado, nós temos CFOP próprio. Tudo bem? E aí, professor, nesse caso, quer dizer, se a saída isenta não tributada, ainda tem as hipóteses de vedação, quando a princípio a situação era concebível, né? Quer dizer, era previsível que a saída ia se dar de forma isenta ou tributada, ou seja, é previsível, estamos diante de uma hipótese de vedação, não é previsível, a hipótese é de estorno. Há situações relacionadas à perda, as situações relacionadas a extravio, as situações relacionadas a perecimento, também a gente verificaria se houve ou não a situação
do estorno do crédito referente àquelas determinadas entradas. Então, são casos específicos, mas sempre relacionados à situação se a gente tem ali um determinado crédito indevido do imposto. Tá certo? Olha aqui para mim. Leva essa informação para a prova. O crédito indevido do imposto, a princípio, deve ser reconhecido como uma situação irregular, né? Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação de crédito indevido, nós vamos levar em consideração aquela determinada situação. Vou agora olhar um determinado código para você ver a respeito desta situação. Vai lá na telinha. Então, dentro daqueles, dentro dos blocos, nós falamos sobre os blocos aqui na EFD, nós temos os registros, e os registros são formados por campos. Aí nós temos um campo aqui, importante, que é o código AGE-APUR, que no seu terceiro caractere ele vai falar, se for um 0, dentro daquele conceito você vai ter o ICMS próprio. Se for o 1, dentro daquele contexto você vai ter o ICMS-ST, né? No quarto caractere, então esse item 38 do edital, crédito ICMS em valor superior ao permitido pela legislação tributária, aí você vai ver no quarto caractere, se na realidade no 0 você tem outros débitos, no 1 você tem estorno do crédito, no 2 você tem outros créditos, no 3 estorno de débitos, no 4 deduções do imposto apurado e no 5 débitos especiais. Então, é interessante que a própria legislação estadual vai estabelecer o que seria hipótese de outros débitos, né? Hipótese de estorno de crédito. Por exemplo, uma nota fiscal de retorno. Na nota fiscal de retorno, né? Você vai ter uma nota fiscal de retorno, aqui, uma nota fiscal de retorno, você vai ter um estorno do débito. Por quê? Porque, a princípio, você vai fazer um lançamento exatamente para cancelar o lançamento anterior da saída, né, que foi tributada. Então, você tem o estorno desse débito. Mas, por exemplo, você tem situações relacionadas a outros débitos, por exemplo, quando você vai numa entrada, você vai pagar, por exemplo, o DIFAL. Então, o DIFAL é um exemplo de um outro débito, que não é normal às operações do contribuinte. Só quando ele, a princípio, está comprando de fora do Estado e como consumidor final, sendo contribuinte do imposto, né? Então, tem várias situações que, a princípio, estão ali informadas, né, através desses itens aqui, outros débitos, estorno de... O que é o estorno de crédito? Então, eu tenho uma conta que tem um crédito, o estorno do crédito, a princípio, você vai abater o valor do crédito que nós temos. Então, é uma operação negativa dentro do crédito, né? Outros créditos são créditos não relacionados à não cumulatividade. Então, outros créditos seria algo fora da não cumulatividade. Porque a cumulatividade, a não cumulatividade, ela já tem os seus créditos naturalmente, não é verdade? Deduções do imposto apurado. Então, você apura o imposto e você tem algumas deduções a respeito desse imposto apurado. Também uma outra situação aí, que a princípio nós encontramos. Quer dizer, é interessante que a gente conheça todas as situações aqui relacionadas ao nosso tributo. Tá bom, pessoal? Olha aqui para mim. Então, créditos do ICMS em valor superior ao permitido pela legislação tributária. Professor Tudão, a empresa, né, fez uma nota fiscal onde ela, na hora de destacar o imposto, destacou um imposto a maior do que poderia ser destacado. Então, como era uma saída interestadual ali para o Espírito Santo, ela fez a nota fiscal num valor maior. Posso me acreditar? Vá na telinha. Então, veja esse exemplo aqui, porque pode cair na tua prova aí de auditoria fiscal. Ele faz o seguinte, né? Então, ele manda uma empresa B, por exemplo, enviar para uma empresa A, que está aqui no Espírito Santo, uma determinada mercadoria. E na hora de destacar o imposto, a mercadoria custa 1.000, o imposto é 12%, seria 120, mas quando ele colocou o ICMS, ele colocou lá 180. Então, colocou uma líquida interna do estado de origem. E aí, claro, posso eu me creditar do imposto que a princípio foi calculado a maior ali, então, na verdade, está errado aquela informação, posso eu me creditar desse valor a maior? Não pode, né? Então, é vedado esse creditamento. Então, coloque aí,
é vedado o crédito a respeito deste valor a maior. Tá certo? Então, é vedado esse creditamento. Então, a gente coloca essa informação aí propriamente dita, né? Quer dizer, é vedado o creditamento dos 180. Posso me creditar somente dos 120? Quer dizer, eu não posso me creditar somente do que seria correto de acordo com a lei, propriamente dita, de acordo com a lei do tributo. Bom, compreenda a lógica do registro. Vamos ver aqui o registro aqui, o COD AGE APO. De modo que, com a combinação do item do terceiro caractere e do quarto caractere, que vimos no esquema, este campo será sumarizado por um determinado campo do registro E110, indicando os créditos e débitos específicos da apuração do contribuinte. Então, na verdade, através daquele registro, você consegue entender os créditos e débitos específicos da apuração de um contribuinte. Este é um registro comumente avaliado em ações de fiscalização, para fins de verificar possíveis comportamentos inadequados dos contribuintes, lançando créditos indevidos em sua apuração, como forma de minimizar o imposto a recolher. Então, na verdade, nós temos uma situação aqui, onde, a princípio, aqueles contribuintes podem lançar créditos indevidos, de forma a minimizar o imposto a recolher. É claro, né, se o imposto, né, o ICMS, é um tributo não cumulativo e, a princípio, vai ser sempre a conta de débitos relacionados à saída, menos créditos relacionados às entradas, se eu, a princípio, aumentar o valor desses créditos de forma irregular, o que eu estou fazendo com o imposto? O imposto está diminuindo, né? Então, aumenta o crédito, diminui o imposto a ser pago naquele mês. E essa conta de chegada, às vezes, é feita de forma irregular. Olha aí para mim. E aí entra aquele item, né, das fraudes e erros na escrita contábil, na escrita fiscal aqui do nosso contribuinte, e ele pode inventar créditos. Como assim? Comprar notas fiscais de fornecedores de créditos indevidos. Ele, a princípio, compra não mercadorias, compra a nota fiscal. O cara já fala, ó, para comprar uma nota fiscal minha, eu, a princípio, cobro tanto. Então, ele já faz um lançamento com uma nota fiscal inidônea, já para poder se creditar naquele mês. E lá na frente, ele já conta com um espaço muito longínquo para que a fiscalização venha pegá-lo. Lá na frente, aí ele vai ser verificado, aí vai ser autuado, mas durante um baita de um tempo, ele pôde usar aquele capital de giro, que era o ICMS que ele deveria ter pago, mas como ele botou um saldo credor maior do que a princípio era permitido, ele conseguiu deixar de pagar o imposto na época e fazer um caixa. Tá certo? Volta na telinha. Bom, o registro, por exemplo, E300. O que ele fala do E300? A família do registro E3 e 2x traz as informações da apuração do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, ou o FCP, o FICEP ou FCP. Esse Fundo de Combate à Pobreza também esse registro, o E300, ele serve para o ICMS do diferencial de alíquota, o F-origem/destino da Emenda Constitucional 87 de 2015. Até 2015, a apuração do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza era feita em conjunta com o ICMS próprio. Era bem mais complexo, sendo lançadas as informações como débitos especiais e controladas pela Cefaz em documentos declaratórios diversos. A partir de 2016, esse conjunto de registros foi incluído na escrituração fiscal digital. Então veja que esse item 39 do nosso edital fala que o nosso auditor fiscal vai ter que estar verificando alíquotas ou base de cálculo. Vamos falar então a respeito de cada uma das verificações, alíquotas ou base de cálculo? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre alíquotas, primeiro, cabe ao colega fiscal saber quais são as alíquotas utilizadas aqui no nosso estado, qual que é a alíquota padrão, para verificações se a princípio não tem nenhum produto usando alíquotas indevidas. O mais certo de fazer aqui no caso, é verificação de produtos com alíquota diferente
alíquota diferente de 17%. Então, primeira coisa é a gente verificar se existem produtos com alíquota diferente da de 17%, porque ela realmente acaba sendo uma alíquota padrão aqui no nosso estado, então a gente vai fazer essa verificação. Depois, a nossa problemática é olhar as operações interestaduais. Então, qual que é a situação das operações interestaduais quanto à aplicação da alíquota aqui no nosso estado? Nós sabemos que aquilo que sai para o Espírito Santo, a alíquota vai ser 12% ou 7%, dependendo do estado de origem, ou 4% se for uma mercadoria que veio de uma importação e veio de outro estado depois dessa importação. Então, na verdade, o problema nas alíquotas interestaduais do estado do Espírito Santo é justamente na entrada, porque na saída você só tem a aplicação da alíquota de 12 ou de 4, se o produto for importado. O de 7 já não tem mais, né? Porque a gente está dentro da regra. Espírito Santo, para qualquer local do estado, qualquer local do país, vai ser ou 12 ou 4% nas alíquotas interestaduais. Mas na entrada vai ser 12, 7 ou 4%. Olha aqui para mim. Primeira pesquisa é qualquer valor que seja diferente de 12, 4 ou 7% já está errado. E na saída, 7% nós também não aceitamos. Então é uma situação bem específica e importante aqui para a gente poder, a princípio, analisar as alíquotas que estão sendo utilizadas. Outra situação, vai lá, na telinha. Item 3, as situações das alíquotas relacionadas à importação. Então, sabendo que as alíquotas relacionadas à importação são a mesma que as alíquotas internas. Então, é uma mesma situação relacionada às nossas alíquotas, quer dizer, na mesma coisa, quer dizer, a gente tem essa mesma situação, né, relacionada às alíquotas. Outra situação relacionada às nossas alíquotas são as situações relacionadas a verificações quanto, nas importações a gente sabe que é a alíquota interna, nas situações interestaduais quanto à substituição tributária. Então, qual que é a alíquota que aquele produto final tem naquele outro estado para que a substituição tributária se dê do estado do Espírito Santo para aquele outro estado. Então, a alíquota normalmente é do estado de destino. Dá um exemplo desse problema, professor. Olha aqui para mim. Então, eu tenho aqui, estou fiscalizando uma indústria farmacêutica aqui no estado do Espírito Santo, que é substituta tributária em todo o Brasil daquele determinado produto que ela produz. Ou seja, ela tem que saber qual que é a alíquota do produto lá no estado de destino. Então, o auditor fiscal, que a princípio vai auditar essa empresa, ele vai verificar se as alíquotas que estão sendo utilizadas estão corretas. Então, ele tem que saber qual que é a alíquota do produto no estado de destino. Tudo bem? Então, é uma situação bem específica. Bom, fechando as alíquotas, nós temos também, dentro do aspecto quantitativo do fato gerador do nosso ICMS, as bases de cálculo. Aí tem mais outros problemas, né? Um outro problema é o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, porque nesse fundo, nós, a princípio, por obrigatoriedade dada pela Constituição Federal, cada estado tem que ter o seu fundo, e dentro desse fundo nós temos a possibilidade de criar adicionais de alíquota de ICMS para compor, né, esse fundo, e esse FECOP agora ele é pago por fora do restante do imposto. Então você paga o ICMS e paga um adicional de ICMS para o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza sobre produtos considerados supérfluos dentro do estado. Vai na telinha. Então, o quinto item seria o FECOP. E o sexto seria o FICEP. Né? E o sexto item seria a situação do diferencial de alíquotas, ou DIFAL. Né? Então, o diferencial de alíquotas também é algo a ser fiscalizado, principalmente quando a empresa, né, aqui no estado do Espírito Santo, ela está recebendo de outro estado e ela é consumidora final. Então, operações interestaduais para consumidor
final no Espírito Santo. Fechou? Então, essas são as situações relacionadas às alíquotas. Bom, aí nós temos também a situação relacionada ao que nós chamamos aí as bases de cálculo. Então, nós temos aqui, ó, agora a outra fiscalização que seria a base de cálculo. E quanto à base de cálculo, a primeira situação já seria logo na importação. Mas a gente vai ter um item do edital só para isso, né? Então, vou deixar os detalhes da importação para o último item do edital, se não me engano, que é a fiscalização na importação, tá? Então, vamos botar aqui, ó, segunda situação é, a princípio, a composição da base de cálculo. Vamos dar o exemplo, 2.1, substituição tributária. Olha aqui para mim. Então, na substituição tributária, se for por retenção antecipada do imposto, a nossa base de cálculo tem que levar em consideração todos os itens que são conhecidos, inclusive o frete, sendo ele FOB, ou seja, por conta do remetente, ou CIF, sendo eles FOB ou CIF, né, CIF ou FOB, por conta do remetente, o CIF, ou por conta do destinatário FOB, não tem problema. O que ele quer saber mesmo é se, a princípio, você colocou todos os itens naquela base de cálculo. A aplicação correta da margem de valor agregado, a aplicação correta, né, no cálculo do tributo. Então, várias vezes a gente se pega com alguns contribuintes fazendo cálculos errados na substituição tributária, ou seja, erro na aplicação da base de cálculo. Volta na telinha. Então, lá na ST, a preocupação lá se vai usar o IVA, né, ou o IVA ajustado, que é o IVA quando você, a princípio, tem que ajustar ele para a situação interestadual, para que ele fique com a carga tributária equivalente a se fosse operação interna. Então, erros na aplicação dessa base de cálculo, então isso acontece, né? Nós temos operações que nós temos essa situação a respeito da base de cálculo. Ainda sobre a base de cálculo, nós temos situações relacionadas ao que, a princípio, as situações relacionadas a benefícios fiscais quanto à base de cálculo. Nós temos redução de base de cálculo em alguns determinados tributos. Então, o que acontece? Nós comparamos, por exemplo, vamos imaginar aqui que aqui a mercadoria é 1.000, que o IPI é 10%, ou seja, ele é 100, que o ICMS é 17%, ou seja, é 170, e que o valor total da nota fiscal aqui foi 1.100. Tá certo? Beleza. Aí vamos imaginar que houve uma redução de base de cálculo em 50%. Então, menos 50%, você tem o valor, então, da mercadoria é 1.000, o valor da base de cálculo do ICMS é 500, o valor do ICMS é 85, o valor do IPI, né, é sobre a base de cálculo do IPI continua os 1.000, quer dizer, 100, né, e o valor da nota fiscal é 1.100. Veja, a redução de base de cálculo do ICMS faz com que o ICMS não bata mais com 17% em cima da nota fiscal, do valor da nota, que é 1.000. Então, toda vez que isso acontecer, nós vamos, a princípio, ter uma verificação a ser feita. Olha aqui para mim. Então, toda vez que os 85 vierem sobre 1.000, quer dizer, a alíquota não é mais 17%, mas 8,5%, a gente já vai fazer uma breve pesquisa e verificar se aquelas operações que estão com aquele tratamento não estão sob a situação de uma redução de base de cálculo. Porque se elas tiverem, não tem como bater mesmo, porque a redução de base de cálculo atinge a base de cálculo do ICMS, não atinge nem o IPI. Tudo bem? Volta para a telinha. Então, nesta situação, como não atinge o IPI, nós vamos dizer que é uma situação importante aqui a respeito da nossa base de cálculo. 4. O IPI, se a princípio está corretamente colocado dentro da base de cálculo do ICMS ou não.
Então, tem algumas operações que nós temos que colocar o IPI dentro da base de cálculo do ICMS, principalmente, vamos lembrar, na venda a consumidor final. Então, se a saída for para consumidor final, já sabemos que o IPI tem que entrar na base de cálculo do ICMS. Ou se a saída for para um não contribuinte, também nós temos essa determinada situação, tá certo? Saída para consumidor final, saída para o não contribuinte, são saídas que a princípio estão debaixo do IPI entrar. Na verdade, o IPI vira um custo da mercadoria. Então, o fiscal também vai verificar essa situação. Dentro da sua auditoria fiscal, ele vai verificar se as bases de cálculo estão batendo. Então, outra coisa é justamente aquela soma da nota fiscal, né? Se o valor da operação está batendo com o valor da mercadoria, né? Se o valor da nota fiscal está batendo com o valor da operação mais o IPI, e se o ICMS está batendo com o valor da base de cálculo, que é o valor da operação, vezes a alíquota. Então, esses batimentos também são feitos. E hoje em dia, com os nossos programas eletrônicos, fica mais fácil ainda. Olha aqui para mim, esses batimentos são feitos, mas com os programas eletrônicos ficaram muito mais fáceis, porque hoje em dia, você pode pedir lá na auditoria, quero ver a verificação a respeito desse batimento, né? Base de cálculo vezes a alíquota, se a princípio está dando exatamente o valor do imposto que foi calculado, não tem nada diferente disso aqui. Aí, se tiver alguma redução de base de cálculo, vai aparecer ali. Aí a gente vai ver se aquela situação que ele situou como redução de base de cálculo realmente é uma redução de base de cálculo prevista em lei. Vamos lembrar que toda nota fiscal que tem benefício fiscal tem que aparecer qual que é o artigo que se refere ao benefício fiscal no corpo da nota. Então, se você pegar uma nota fiscal eletrônica, está lá, campo de observações, tem nada dizendo e tem redução de base de cálculo lá em cima, já está pegando. Aquela informação da nota já não está batendo com a informação do cálculo do tributo. Tá certo? Vai na telinha. Então, eu dei algumas informações aqui para você, né? E aí ele fala aqui, né? Alíquotas interestaduais, origem ser uma importação, saídas interestaduais para consumidores finais não contribuintes, diferencial de alíquotas, são situações que a princípio devem ser verificadas. E esse registro E300 acaba nos ajudando. Tá certo? Então, esse registro E300, por exemplo, acaba nos ajudando. No caso do DIFAL, vamos lembrar que a empresa, por exemplo, B, né, de outro estado, vamos botar aqui outro no genérico, vendeu para a empresa A, aqui do Espírito Santo, para um não contribuinte, que é o que ele está citando, a venda a consumidor final não contribuinte, o que acontece com esse não contribuinte? Não acontece nada. Ele, na realidade, ele está chamando o DIFAL para ser calculado para esse estado. Então, na realidade, quem vai, a princípio, apurar o imposto que vai ser pago para esse estado é o fiscal do outro estado. Porque o não contribuinte, como a gente já diz, ele não tem nem livros fiscais para serem auditados. Ele não tem nem inscrição estadual cadastral para ser auditado. Então, na verdade, a gente vai buscar no outro essa informação. Tá certo, pessoal? Então, agora, se fosse o contrário, né, vamos botar aqui, ó, se B vendesse do Espírito Santo para o A, que está, por exemplo, em São Paulo e é um não contribuinte, aí sim, eu consigo fiscalizar a empresa B para poder pagar o DIFAL para todos aqueles que forem não contribuintes. Então, eu vou no campo específico que informa se o destinatário é contribuinte ou não do ICMS, e aí eu verifico vendas para não contribuintes, né? Vendas para não contribuintes. E aí, neste caso, nessa venda para não contribuintes, a gente tem essa situação de pagar o DIFAL, né, relacionado por fora, né? Quer dizer, uma situação de fazer esse pagamento, esse acerto do diferencial de alíquotas por fora para o outro estado. Lembra disso? Então, você vai ter que ter uma relação, olha aqui para mim, tem que ter uma relação, por exemplo, de
GNREs, Guias Nacional de Recolhimentos Estaduais, para o outro estado. Eu não sou contribuinte lá em São Paulo, mas eu tenho que pagar tributo para São Paulo, então eu tenho que ver qual que é a alíquota interna lá de São Paulo para fazer esse recolhimento para o estado de São Paulo e tem uma guia própria para isso. Aí eu vejo isso também na escrituração fiscal digital, lá no livro Registro de Apuração de CMS, outros débitos de FAO para não contribuinte. Tá bom? Com isso nós encerramos esse bloco, firmes no propósito. Fiquem com Deus e até a próxima.